Olá, esse é mais um vídeo da Jornada de Autotransformação. Eu sou a Alessandra, ele é o Silvio, do Escolha Viver Consciente. E nós estamos aqui para falar sobre relacionamentos. É impossível falar sobre uma jornada de autotransformação sem falar sobre relacionamentos, porque todo relacionamento é uma grande oportunidade de crescimento. Muitas vezes, naqueles relacionamentos em que nós estamos insatisfeitos, a primeira coisa que a gente quer fazer é excluir a pessoa, é sair dessa relação, e nós perdemos grandes oportunidades de compreender mais sobre nós. Porque todas as pessoas que chegam pra gente estão trazendo alguma mensagem sobre nós. Muitas vezes, naquela pessoa que eu detesto ou que eu tenho alguma dificuldade, ela está refletindo somente algum aspecto que é meu. Então, quando eu falo que o problema é o outro, eu perco uma oportunidade de crescer nisso. E o problema nunca é o outro. A questão é como eu me sinto em relação ao outro. Nunca é o que o outro faz, é como eu me sinto em relação ao que o outro faz. Então, nós precisamos estar em contato sempre com essa questão de que o que o outro está despertando em mim. Né? E sempre lembrar, né, que o outro é uma oportunidade para mim. Então, você pensar bem, essa é uma completa mudança de perspectiva, né? Essa questão do relacionamento, né? Acaba se tornando uma oportunidade da gente se autoconhecer nessa questão do espelho, né? Porque se eu me responsabilizo por tudo que eu sinto, a partir do momento, né, que o outro ele vem despertar algo internamente em mim, ele está me dando uma grande oportunidade de eu entrar em contato com aquilo que está vindo à tona. Então, isso é muito salutar se a gente encarar isso com seriedade. Posso me perguntar, o que isso muda na minha vida? Isso muda tudo, né? Porque a partir do momento que você se permite aprender com o outro e você fala assim, eu sou responsável por tudo que eu sinto, o que acontece? Aí você deixa de depender do outro para você ter paz, né? Para você ter equilíbrio. A partir do momento que você sempre está projetando no outro essas questões, você sempre está dependente do outro, né? O seu bem-estar está condicionado a como o outro está agindo com relação a você. Aí muda completamente de figura, né? E muda tanto que se a pessoa começa a entrar nisso seriamente, olhar para isso, até aquelas pessoas que geralmente você poderia falar que são difíceis, se você realmente assumir esse compromisso de olhar para si, você consegue transcender aquilo e perceber o benefício que aquela pessoa trouxe para você. E isso é algo curativo para os nossos relacionamentos. Então, no relacionamento com os nossos pais, nós depositamos muitas das nossas insatisfações, muitas das nossas crenças, carências. E nós nos vitimizamos muito, né? Porque a gente sempre coloca como se nós fôssemos vítima de uma educação, vítima da forma que eles não deram para a gente o suficiente, como se eles não tivessem feito o suficiente por nós, não nos amou o suficiente, e nós ficamos cheios de exigências, cheios de queixas, e nós não nos empoderamos nessa relação, porque nós perdemos a conexão, inclusive com a nossa força, quando nós olhamos para a relação com os nossos pais, e a gente fica nesse papel de vítima, e a gente não compreende que cada um fez exatamente como pôde fazer, né? E a gente não aceita. Tem um entendimento que a constelação familiar, por exemplo, trouxe pra gente, dessa questão da importância da nossa postura em relação aos nossos pais. Porque através da constelação fica muito claro o fluxo da vida que vem através dos nossos pais. É como se os pais fossem a raiz, a nossa raiz, né? Nós somos como se fosse uma árvore, né? Os pais são a nossa raiz. E esse fluxo vem deles para nós. Então nós estamos aqui falando em todos esses vídeos, na jornada de autotransformação, de realidade, e a gente tem que pensar, a nossa realidade começa lá atrás, né? A nossa realidade originária são os nossos pais. E se da nossa parte, né, o nosso olhar, ele estiver contaminado com queixas, com ressentimentos, com condenações ou recriminações em relação aos nossos pais, isso vai ter um efeito muito nocivo e negativo na nossa vida. Porque se pensarmos bem, nós somos 50% nossa mãe, 50% nossos pais. E quando a gente condena ou recrimina nossos pais, nós estamos não aceitando a nós mesmos. E aí nós vamos para o mundo simplesmente fragmentados, enfraquecidos. Porque através da constelação familiar a gente pôde também entrar em contato com esse conhecimento e perceber o que? Quando a gente não sabe o lugar nosso dentro da nossa família, a gente também vai em desordem para o mundo. A gente não tem noção de hierarquia dentro do trabalho. A gente vai para uma relação de afetividade do casamento
com uma postura inadequada, uma postura às vezes que gera desequilíbrio, às vezes uma pessoa que é exigente demais, ou uma pessoa que dá demais e gera um desequilíbrio. Então essas são questões muito fundamentais, né? E que, já que a gente está falando de realidade aqui, a gente não pode abrir mão de olhar para elas. Quando se trata de relacionamento, tudo começa justamente nessa relação dos pais. E é por isso que é importante entender que os pais, eles têm uma relação, nós temos uma relação, aí vai entrar uma lei sistêmica que é a hierarquia. E por que que é uma hierarquia? Porque a nossa relação com os nossos pais, elas não podem ser compensadas. É uma relação onde os pais deram a vida. Então o que eles fizeram por nós foi tanto, que não pode haver compensação. Mesmo que eu passe a minha vida cuidando deles, eu ainda assim não vou compensar o fato deles terem me dado a vida. Então o que acontece? Quando se trata de uma relação de hierarquia, como é que eu faço? Porque eles, numa relação assim, os que vieram antes têm precedência em relação aos que vieram depois. E eu tenho que olhar para eles com o quê? Com respeito, concordância e gratidão. Então o que acontece? Quando eu consigo ter esse olhar de concordar com tudo que foi, da forma exata que foi, concordar que os meus pais são, da forma que eles conseguem ser, né? Então se eu estou em concordância com eles, se eu respeito, né? O que acontece? Eu estou em conexão. E estando em conexão com os pais, eu estou em conexão com o fluxo da vida, porque a vida flui para mim através deles. Então o que acontece? Quando eu estou nessa postura, né, de concordância, de respeito, o que vai acontecer? Eu estou plena, eu estou cheia, preenchida, eu estou preenchida. Então o que faz? Eu faço com que eu vá para a vida plena e preenchida. Então quando eu vou para as minhas relações, para as relações em que aí sim tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber, porque aí já não existe hierarquia. Então o que acontece? Nas relações de trabalho, as relações afetivas, nas relações assim, com os nossos amigos. Então o que acontece nessas relações? Eu dou algo, eles tomam, dão algo, eu tomo e dão algo. Nós vamos o quê? Equilibrando essas relações. Mas nós temos o que dar e nós vamos receber. Você também tem a força necessária para se posicionar perante a pessoa, né? Se relacionar mesmo. Sim, exatamente. Ao invés de você manifestar a carência ou... Isso, porque às vezes quando nós estamos presos, desconectados dos nossos pais, com queixas, críticas, vontade que tenha sido diferente do que foi, o que vai acontecer? Eu vou para eles vazias para essas relações. Então muitas vezes eu vou querer dar demais para poder receber algo em troca, receber aquilo que eu não tive, aquela criança carente, porque na verdade o que atua dentro de nós é uma criança que não se realizou, né? Ou então nós vamos naquele padrão de só querer receber, é um padrão exigente, porque foi assim com os nossos pais também. Por achar que recebemos pouco, ficamos exigindo. É muito importante falar sobre relacionamento e olhar para essa relação, né, com os nossos pais, olhar se eu estou tendo nas minhas relações com as pessoas em geral, relações de equilíbrio entre o dar e o receber. Eu estou sempre em relações onde eu estou dando muito, eu estou recebendo muito, porque isso vai dizer muito sobre nós. Então a pessoa que dá, que vai para uma relação e fica dando muito, né, se doando em excesso, o que ela pode estar? Ela pode por trás daquilo estar querendo receber algo. Então ela pode estar tendo a necessidade de quê? De receber. Então por que é que ela tem essa necessidade de receber? Porque muitas vezes, olhando para trás, provavelmente ela não sentiu recebendo o suficiente, né? Existe um outro padrão também, essa pessoa fora do lugar, em desconexão com os pais, pode ter até uma inversão na ordem, onde ela se sente grande em relação aos pais. Porque a ideia é essa, os pais são grandes porque vieram antes e nós somos pequenos porque viemos depois. Então, quando nós vamos para as relações, quando a gente inverte essa ordem e nos colocamos numa postura de grandes, né, perante os pais, nós vamos numa postura de grandes também para as nossas relações. É porque tem essa questão do dar e do receber, né? Às vezes as pessoas acham que é legal dar, né? Mas o dar, ele é muito mais fácil você dar do que receber, porque para receber você tem que ter extrema humildade, né? O dar é diferente, o dar te coloca numa posição superior ao outro, né? E muita gente quer dar pelo quê? O outro sempre está em dívida com você. É confortável você estar nessa situação. Só que isso traz um prejuízo enorme para os relacionamentos, por exemplo, de casal, porque às vezes quem dá demais gera uma pressão muito grande no outro, que chega a ficar insuportável para o outro receber tanto.
E aí isso tende a desequilibrar a relação e haver até um rompimento. A constelação veio num bom momento para a vida nossa. Foi um momento que a gente, ela chegou logo após a gente se tornar pai, né, e mãe. Através da constelação, desses conhecimentos, da postura, qual o efeito que isso tem na nossa vida, né? Pode ser um efeito negativo ou positivo. A gente também pôde ir fazendo os ajustes necessários de postura perante nossos pais, porque aí isso dá força pra gente poder ter maior clareza e força também para lidar com os nossos filhos. E conseguimos ficar nessa postura de grandes perante eles, porque isso é a vida. Nós somos pequenos em relação aos nossos pais, mas preenchidos. No momento da nossa vida a gente vira para a vida em conexão com eles, e a gente faz o quê? A gente vai ser grande um dia, né? Perante os filhos. Né, se for o caso de ter filhos. E quando não tem, você está tão preenchido que você vai derramar aquilo na vida. Vai ser seu talento, vai ser seus dons, você vai servir a vida, porque tudo isso se trata de servir a vida. Então nós estamos preenchidos, plenos, e nós podemos servir a vida de forma leve, de forma alegre. Seja através do nosso trabalho, ou tendo filhos. É um processo, ele fala, até o Bert Helling fala, né, um processo de... A vida é um rio que corre sempre para frente, né? Vem dos nossos pais para a gente. E através dessa conexão, quando a gente está conectado e virado para a vida, para frente, a gente dá continuidade na vida, né? A gente passa para frente os recursos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, quando a gente está na postura correta, quando a gente está na postura adequada para isso, né? Para que isso aconteça. E quando eu comecei a passar por esse processo, por exemplo, da constelação familiar, o que eu vi foi o seguinte, porque eu tinha uma autocobrança muito grande em relação ao meu filho. Então eu achava que a minha qualidade de tempo com o Ian sempre era pouco. Eu achava que eu devia estar sempre fazendo mais, e era pesado, né? Eu não me sentia boa o suficiente. E aí, passando pelo processo, eu compreendi que eu tinha queixas em relação à minha mãe. Essas queixas sutis que a gente vai levando na vida, tipo assim, e só que vai tendo um efeito. Quando eu olhava para trás, eu queria ter tido mais tempo dela. Eu achava que eu senti falta dela quando ela ia trabalhar, ou eu sentia falta dela. Então, existia uma queixa em mim. Então, o que eu queria fazer? Como eu senti que eu queria ter tido mais dela, eu ficava querendo dar mais pro meu filho. Mais, mas nunca era o suficiente. Engraçado. No íntimo, no íntimo funciona assim. Eu vou fazer melhor do que a minha mãe. Sim. Você não tem que fazer melhor. Você pode fazer diferente, né? Mas você não tem que fazer melhor. Eu faço em conexão com ela. Isso é o ideal. Então, o que aconteceu? Quando eu tomei consciência disso, quando eu percebi essas queixas, e eu me reconciliei, né, com tudo isso, né, com tudo que eu recebi, inclusive entrando em conexão com quanto eu recebi do meu pai e da minha mãe, né, eu pude ficar mais preenchida e conectado com a força dela e conectado com a minha força que veio desse fluxo e dessa conexão. Ficou mais leve lidar com ele, ficou mais leve, porque aí eu estava em paz com o tempo, eu estava em paz com a qualidade, com o que eu podia oferecer. Então tudo ficou mais leve. Mas ficou mais leve por quê? Porque eu comecei a fazer não mais me queixando, né? Não mais através das queixas que eu tinha dela, mas através da conexão com ela. Então, até para sair, para trabalhar, ficou mais fácil para mim. Porque o que eu penso é o seguinte, se a minha mãe saía, trabalhava e tudo, se ela pode fazer, eu também posso. Então eu coloco ela, né, atrás de mim, me conecto com ela e sigo para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu tenho força para fazer o que precisa ser feito. Então agora eu queria propor um pequeno exercício de percepção. Você pode fechar os olhos. Você vai imaginar a sua mãe na sua frente. E olhando para ela, sentindo cada palavra, você vai dizer: mamãe, eu recebi a vida que veio de você. Eu tomo a vida em sua totalidade. Foi muito para mim. Foi o suficiente.
E o restante eu faço conectado a você. Você é a grande e eu sou a pequena. Você me dá e eu tomo. Você é a mãe certa para mim e eu a filha certa para você. E eu me alegro porque você escolheu meu pai. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. Sinta o efeito disso. Abra os olhos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, teve alguma dúvida, deixe os seus comentários. Coloque aí pra gente, a gente vai respondendo assim que a gente puder. Dá um like, se inscreva no canal. Compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais.